E aí galera, olha eu de novo aqui. Nesse vídeo vamos falar sobre fatoração, né? Fatorar é transformar uma expressão, reescrevendo como um produto de dois ou mais termos chamados de fatores. E a gente vai falar sobre o fator comum, agrupamento e diferença de dois quadrados. Vamos lá para o fator comum em evidência. Então, fator comum em evidência, a gente vai colocar em evidência aquele fator que é comum aos dois termos, né? O fator, o que é um fator? Vamos lá, o que é um fator? Fator são os termos que estão se multiplicando. Por exemplo, nesse exemplo aí que a gente tem aí, a x mais a y, né? O fator comum nessa soma que a gente vai colocar em evidência vai ser o A, porque o A está presente nos dois termos. Temos o A multiplicando o X e o A multiplicando o Y. Então vamos colocar o A em evidência. Porém, a gente também tem que determinar qual é o outro fator que esse fator comum vai multiplicar. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente pega esse primeiro termo aí, né, AX, e divide pelo fator que a gente colocou em evidência. O fator comum que a gente colocou em evidência. Então vamos ter aí AX dividido por A, que vai dar X. E a Y dividido por A, que vai dar Y, né? Vamos lá num exemplo. Temos aí 5x mais 15x ao quadrado. Qual termo aí que a gente pode ver de cara que... Qual fator aí que a gente pode ver de cara que é comum, que é um fator comum e que a gente pode estar colocando em evidência? Isso mesmo, o x. O x a gente vai colocar em evidência. Porém, se a gente vê o 15, né? Temos que o 15x ao quadrado, ele pode ser reescrito como 3x vezes 5x. Então temos aí que dá para a gente colocar em evidência o 5x, né? E agora, como a gente fez lá anteriormente, para encontrar qual outro fator que esse fator comum, 5x, vai multiplicar, a gente faz a divisão. Pega 5x e divide por 5x, que vai dar 1. Depois pega 15x ao quadrado e divide por 5x, que vai dar 3x. Aí temos, aí chegamos qual é o fator comum desse polinômio, que é 5x. Agora vamos falar de fatoração por agrupamento. Por que por agrupamento? Porque não tem como colocar um fator comum dessa soma em evidência. Porque se observar aí, ó, AX mais AY mais BX mais BY. Não tem como colocar um fator comum para essa soma. Então a gente vai agrupar de dois em dois, né? Para que a gente possa colocar em evidência um termo. Ou seja, podemos agrupar aí AX mais AY e depois BX mais BY, né? Então, colocando em evidência aí o fator comum de AX mais AY, temos que é A, né? Temos que é A. Fazendo aquela divisão lá do exemplo anterior, sabemos que o outro fator aí vai ser X mais Y, né? Agora de BX mais BY é a mesma coisa, é a mesma linha de raciocínio. Você coloca o B em evidência, né? Porque é evidente que o B aí é o fator comum. Coloca o B em evidência. E o outro é aquela divisão, né? BX dividido por B, que dá X, e BY dividido por B, que dá Y. Então, temos aí X mais Y. A
Mas observa aí agora. Temos a seguinte soma. A vezes x mais y mais b vezes x mais y. Temos agora um fator comum aí também, novamente. Agora a gente aplica aí o fator comum. Qual seria esse fator comum? Seria o x mais y, porque o x mais y está presente nos dois termos. É um fator que está multiplicando a e também multiplicando b. Então vamos colocar ele aí em evidência. Colocando ele em evidência, sobra o a mais b. Então temos aí um exemplo de fatoração por agrupamento. Vamos lá no exemplo. No exemplo para vocês entenderem melhor, né? Tá aí pedindo. Fatore a equação x elevado a 3, x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos 4x, menos 12, né? Repara aí que não temos como utilizar a fatoração para colocar o produto, um fator em evidência, né? Porque não temos nenhum fator comum nos quatro termos. Então vamos lá. Vamos agrupar então. Ó, a gente agrupa x ao cubo mais 3x ao quadrado e agrupamos também menos 4x menos 12. Do x ao cubo mais 3x, podemos observar aí que o fator comum vai ser x ao quadrado. Então a gente vai lá, coloca x ao quadrado em evidência. Agora a gente faz aquela divisão. X ao cubo dividido por x ao quadrado vai ser x. E 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado vai ser 3. Então vamos ter aí que o outro fator vai ser x mais 3. Agora a gente vai pegar o outro grupo aí, que a gente agrupou, que é menos 4x menos 12. Qual seria o fator comum? 12 a gente pode reescrever de 3 vezes 4. Então, temos aí que o fator comum vai ser menos 4, porque podemos fazer menos 4 vezes 3, né, que vai dar menos 12. Então, colocando em evidência aí o menos 4. Agora, dividindo. Menos 4 dividido por 4, não, menos 4x dividido por 4 vai ser igual a x. E menos 12 dividido por menos 4 vai ser igual a 3. Então, temos aí x mais 3. Aí, agora observa que temos agora outro fator comum dessa subtração, né? Que temos aí, ó, x ao quadrado vezes x mais 3 menos 4 vezes x mais 3. Então, o fator comum aí que a gente pode colocar em evidência é o x mais 3. Então, a gente coloca o x mais 3 em evidência. Fazendo aquela divisão, vai sobrar aí vezes, né? Fazendo a divisão, temos que esse fator x mais 3 aí, que é o fator comum, ele vai multiplicar por x ao quadrado menos 4. Aí, para confirmar o resultado, é só fazer a multiplicação, fazer a distributiva aí, que vai chegar no mesmo resultado, que vai voltar a ser um polinômio de terceiro grau. Agora temos aí, né, a diferença de dois quadrados. A ao quadrado menos b ao quadrado. Nota que essa diferença de dois quadrados é a solução de um produto notável. E qual produto notável era? A gente viu isso no vídeo anterior, né? No vídeo que a gente falou sobre produtos notáveis. Então, produto notável aí, que vai representar a fatoração da diferença de dois quadrados, é o produto da soma pela diferença. Ou seja, a mais b vezes a menos b. Vamos lá um exemplo. Temos aí x ao quadrado menos 9. Como é que é? A gente sabe que a solução aí vai ser um termo
onde temos a soma pela diferença, né? Produto de uma soma. Então, vamos lá, vamos repetir de novo, novamente. X ao quadrado menos 9, sabemos aí, aplicando o produto notável aí, que a gente sabe que o resultado do produto notável A mais B vezes A menos B, ou seja, do produto da soma pela diferença, vai ser a diferença de dois quadrados, né? Então temos aí que x ao quadrado menos 9. Então sabemos que o resultado da fatoração é o produto da soma pela diferença. Mas vamos descobrir quais são os termos. Para a gente descobrir quais são os termos, a gente vai tirar a raiz quadrada de x ao quadrado e de 9, né? Então, a raiz quadrada de x aí ao quadrado e a raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é x e a raiz quadrada de 9 é 3. Então, encontramos os fatores aí. Então, vai ser x mais 3 e x menos 3. Ah, mas por que vai tirar a raiz quadrada? Porque o resultado do produto notável, da soma pela diferença, é o quadrado dos termos. Então, para a gente chegar ao resultado de quais seriam os termos do produto notável, a gente faz o inverso da potência, que é a raiz quadrada. E por hoje é isso. E vamos aos exercícios.